Olá pessoal, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia. Eu sou Morei Malachi Ben Israel, líder de nossa sinagoga Anusim Brasil, aqui na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Estamos aqui na manhã deste que é o quinto dia da semana para trazermos a leitura e comentários da quinta aliá da Parashá que estamos estudando ao longo desta semana, a Parashá Miquetes. E hoje, quinto dia da semana, fazemos a leitura da quinta aliá. A leitura da quinta aliá da Parashá Miquetes está no capítulo 42, do verso 19 até o capítulo 43, versículo 15. Então, essa é a leitura da quinta aliá. E eu quero aqui dar as boas-vindas a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a comunidade Anusim Brasil. Sejam todos bem-vindos à casa dos Bnei Anusim. A você que está conosco pela primeira vez, sejam bem-vindos. E a nossa sinagoga está na cidade de Criciúma, Santa Catarina, sul do Brasil. Eu quero também desejar a todos que neste dia, hoje, dia 18 do mês 12 do ano de 2025 do calendário gregoriano e dia 28 do mês de Kislev, do ano de 5.786, a você que hoje está completando mais um ano de vida, nossos votos de parabéns, felicidades e que Hashem, nosso Deus, lhe abençoe grandemente. Mazal Tov, parabéns e felicidades para você. Então, vamos à leitura da quinta aliá e da Parashá Miquetes. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar baru mikol ha'amim venatam lanu et torato, Baru atah Adonai noten haTorá. E assim nos diz nossa bendita Torá. Se, pois, se sois sinceros, um de vossos irmãos será encarcerado na casa de vossa detenção, e de vós e vossos irmãos, e levai alimentos para a fome de vossas casas. E a vosso irmão, o pequeno, trazei-o a mim, e serão acreditadas vossas palavras, e não morrereis. E fizeram assim, e disse cada um a seu irmão: de certo somos culpados por nosso irmão, pois vimos a angústia de sua alma ao rogar a nós e não o escutamos. Portanto, veio-nos esta angústia. E respondeu-lhes Rúben, dizendo: de certo, eu vos falei, dizendo: não pequeis contra o menino, e não escutaste. E eis que seu sangue também é requerido. E eles não sabiam que os entendia José, porque havia um intérprete entre eles. E virou-se e chorou, e voltou a eles, e falou-lhes, e tirou Simão deles, e prendeu-o ante seus olhos, e encomendou José que enchessem suas bolsas de grão, e que devolvessem o dinheiro de cada um no seu saco, e lhe dessem provisões para o caminho. E assim lhes foi feito. E carregaram seu alimento sobre seus jumentos, e foram dali, e um abriu seu saco para dar forragem a seu jumento na estalagem, e viu seu dinheiro, e eis que estava na boca de seu saco. E disse a seus irmãos: foi devolvido meu dinheiro, e também está aqui na minha bolsa. E tremeu seu coração, e estremeceu
cada qual com seu irmão, dizendo: que é isso que fez o Eterno a nós? E chegaram a José, seu pai, a Jacó, seu pai, na terra de Canaã, e anunciaram-lhe todas as coisas que lhe havia acontecido, dizendo: falou o homem, Senhor da terra, duramente conosco, e nos tomou por espiões da terra. E dissemos-lhe: somos sinceros, não somos espiões. 12 irmãos somos, filhos de nosso pai. Um não está, e o menor está hoje com nosso pai na terra de Canaã. E disse-nos o homem, Senhor da terra: com isto sabereis que sois sinceros. De vossos irmãos, um deixai comigo, e para a fome de vossas casas tomai e ide. E trazei vosso irmão menor a mim, e saberei que não sois espiões, que sois sinceros. Vosso irmão devolverei, e na angústia negociareis. E foi quando eles esvaziaram seus sacos, e eis que cada um tinha sua sacola de dinheiro em seu saco, e viram as sacolas de dinheiro, eles e seu pai, e temeram. E disse-lhe Jacó, seu pai: a mim me desfilhastes José, não está, e Simão não está, e a Benjamim o tomareis? Contra mim são todas essas coisas. E falou Rubem a seu pai, dizendo: a 2 de meus filhos farás matar, se não o trouxer a ti. Dá-o em minha mão, e eu o devolverei a ti. E disse: não descerá meu filho convosco, porque seu irmão morreu e ele ficou só. E se lhe acontecer um desastre no caminho que andarem, fareis descer minha velhice com tristeza à sepultura. E a fome era forte na terra, e foi quando terminaram de comer o alimento que trouxeram do Egito, e disse-lhe seu pai: voltai, comprai para nós um pouco de alimento. E falou-lhe Judá, dizendo: advertiu-nos o homem, dizendo: não vereis meu irmão sem estar vosso irmão convosco. Se tu enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos alimento para ti. E se tu não enviares, não desceremos, pois o homem nos disse: não vereis meu rosto sem vosso irmão estar convosco. E disse Israel: por que me fizeste mal ao dizer ao homem que tinhas outro irmão? E disseram: perguntou-nos o homem sobre nós e por nossa parentela, dizendo: ainda vive vosso pai? Tendes irmãos? E falamos-lhe conforme as mesmas palavras. Como saberíamos que diria: fazei descer o vosso irmão? E disse Judá a Israel, teu pai: envia o mancebo comigo, e levantemo-nos e iremos, e viveremos, e não morreremos também nós, também tu, também nossas crianças. E eu serei o seu fiador, de minha mão o pedireis. Se não o trouxer a ti e o colocar diante de ti, pecarei para ti todos os dias, porque não nos houvéssemos demorado. Agora estaríamos de volta pela segunda vez. E disse-lhe Israel, seu pai: já que é assim, isto fazei: tomai do melhor da terra em vossas vasilhas, e levai de presente ao homem um pouco de bálsamo, um pouco de mel, cera e goma odorífera, pistácia e amêndoas, e dinheiro cobrado, e dinheiro
cobrado, tomai em vossas mãos, e o dinheiro devolvido à boca de vossos sacos. Devolvereis com vossas mãos. Talvez engano seja. E tomai a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai ao homem, e o Eterno Todo-Poderoso vos dê piedade diante do homem, e solte a vosso irmão o outro, e a Benjamim, e eu, se ficar desfilhado ficarei. E tomaram os homens esse presente, e dinheiro em dobro tomaram em sua mão, e a Benjamim levantaram-se e desceram ao Egito, e estiveram diante de José. Amém. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betorim, Baruch atah Adonai noten hatorah. Seguimos com a leitura e comentários de nossa bendita Torá, da Parashá Miketz, que é a 10ª porção das 54 porções que estudamos ao longo do ano. A Parashá Miketz, ela começa falando a respeito a leitura de hoje, falando dos irmãos de José, que já haviam descido para o Egito e já estavam retornando para junto de seu pai José em Canaã. Eles, porém, não sabiam com quem haviam conversado, pois o Midrash vai dizer que esses anos todos que se passaram, 13 anos que se passaram, José, quando foi vendido para o Egito, ainda era um jovem, um adolescente com apenas 17 anos, e ele não tinha, de acordo com o Midrash, ele não tinha barba sobre o seu rosto. Então, 13 anos depois, quando eles encontram José, eles já não o reconhecem. Por quê? Porque tudo muda, né? Existem as fases na vida do ser humano, tanto para o homem como para a mulher. À medida que a idade vai chegando, né? Desde a criança, do nascimento, a criança vai desenvolvendo, vai crescendo, e também vai ocorrendo uma mudança física, e isso tudo por questões hormonais, né? Então, José, a partir do momento em que o seu corpo começa a produzir uma quantidade maior de hormônios, José começa a criar pelos, né? Isso que acontece porque até uma certa idade o menino não tem pelo, né, no rosto, não tem barba. Então ele começa a desenvolver pelos, barbas. Então os anos que se passaram dos 17 até os 30, né? Então 13 anos depois, José já estava com 30 anos, já era um adulto, e já tinha barba, e já também falava o idioma, né, que era falado no Egito. Então isso tudo foi motivos que levaram os irmãos não o reconhecer que eles estavam de fato falando com José, o seu próprio irmão. Na leitura anterior, nós falamos que os irmãos desceram ao Egito, e ao descerem ao Egito, os irmãos de José, segundo Rashi, o comentarista da Torá, Rashi vai dizer que eles desceram ao Egito não somente com o objetivo de trazer o alimento para o seu pai, mas também de encontrar José. Então, eles foram recomendados, eles tinham
né, neles, entre eles, reconhecendo o erro que haviam cometido, né, eles foram também com o objetivo de encontrar José, e se eles encontrassem José, eles iam trazer José novamente para o seu pai. Então, claro que isso demonstra o quê? Um sinal de arrependimento, né? Por tudo quanto eles tinham feito, ainda que já haviam se passado 13 anos, mas eles tinham se arrependido. Eles se arrependeram do mal que eles causaram. Então, o Midrash vai dizer que ao descerem ao Egito, eles também tinham este propósito, esse objetivo de procurar o seu irmão José e trazê-lo de qualquer forma para o seu pai. Então, nós vimos que eles chegam perante José, não são reconhecidos, não reconhece, né? Não reconhece José, porque José já de 13 para 30 já havia mudado bastante, né? Já não era assim aquele menino, então eles não reconheceram aquele homem que ali falava com eles, o governador do Egito, que era o seu próprio irmão José. Então eles não reconheceram José, e José sim reconheceu os seus irmãos. Então José começa a agir com os seus irmãos de forma não vingativa. José, tudo que ele fez não foi uma questão de vingança. José queria apenas saber como estava o coração dos seus irmãos, se eles estavam de fato arrependidos, se eles falariam a verdade, se eles seriam sinceros. Então, aparentemente, tudo quanto José gostaria de ouvir, ele começou a ouvir de seus irmãos. Então, José começou fazer um teste, né, a testar os seus irmãos. E a ponto, então, nesse primeiro teste, José manda colocar todo o dinheiro de volta nos sacos que eles levariam para sua casa. Então, no caminho, eles encontraram o dinheiro dentro dos próprios sacos. E isso gerou uma certa preocupação. Por quê? Porque havia ficado um irmão detido, Simão havia ficado detido, e o preço da libertação era trazer o primogênito, o filho mais novo. Essa foi a exigência de José ali testando seus irmãos, trazer Benjamim. E ao chegarem em Canaã, os filhos de Jacó contam ao pai tudo o que aconteceu, e isso causou uma grande preocupação, né? Jacó, de fato, ficou preocupado, porque entendeu Jacó que este homem, né, poderia estar imaginando que eles fossem ladrões, né, verdadeiramente espias, né, que foram realmente com a intenção de espiar a terra do Egito. Então, uma coisa que nós aprendemos, né, e a Torá que ela nos ensina, né, foi a atitude de Jacó ao ver o dinheiro que foi trazido, que já deveria esse ser o valor pago pelo trigo que eles compraram. Então, Jacó vai dizer para eles, né, que eles deveriam colocar dinheiro em dobro, levariam dinheiro em dobro em vossas mãos, e o dinheiro devolvido à boca de vossos sacos devolvereis com vossas mãos. Ou seja, Jacó sabia que aquele dinheiro já não lhe pertencia,
Porque o dinheiro é uma moeda de troca, né? Como nós sabemos. O dinheiro é uma moeda de troca. Então, o dinheiro foi trocado por alimento. Então, como veio o alimento e o dinheiro veio novamente, ele fez questão de devolver esse dinheiro. Então, com isso nós aprendemos, né, que quando a gente vai em algum mercado fazer qualquer tipo de compra ou em qualquer situação, né, quando nós recebemos dinheiro a mais que alguém que vai nos dar o troco, nos dá dinheiro a mais, nós sempre temos que ter o cuidado de, na hora, também procurar observar o troco para saber de fato se estamos trazendo dinheiro a mais ou não, porque daí já não pertence esse dinheiro. E a gente sabe que muitas pessoas fazem isso, né? Pessoas recebem dinheiro a mais e não devolvem. Então, isso não é uma atitude honesta. Então, Jacó age com honestidade. Ele sabia que aquele dinheiro já não lhe pertencia mais, porque serviu como uma moeda de troca. Ele trouxe o alimento e agora manda o dinheiro de volta e manda os filhos com mais dinheiro para trazer mais alimento da terra do Egito. E uma coisa também, né, que a gente já viu, aqui pela segunda vez, Jacó, quando foi ter o encontro com Esaú, seu irmão, ele mandou presente para acalentar o coração de seu irmão. E aqui, Jacó novamente manda que seus filhos levassem esses presentes para o governador do Egito, para que, por meio desses presentes, pudesse acalentar o coração, acalmar o coração do governador, porque Jacó, de fato, estava muito preocupado com o seu filho que havia ficado detido na terra do Egito. Então, a Torá é uma fonte de ensinamento para nós, né? São as histórias que nossa bendita Torá conta e por meio de suas histórias nós aprendemos também a viver no nosso dia a dia por meio dos ensinamentos de nossos sábios. É isso então. Nós ficamos por aqui na leitura da Torá, da Parashá, e quero desejar a todos um ótimo dia, que Hashem, nosso Deus, vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Então, hoje seguimos aí com a leitura, com o acendimento de nossa vela de Hanukkah. A todos, então, um ótimo dia, fique com Deus, Shalom Lekulam, Boker Tov, Hag Sameir Hanukkah. Shalom, Shalom.